Dilma corta 8 ministérios e anuncia a redução de 3.000 cargos de confiança. Cunha se defende e reafirma que não tem contas no exterior. Supremo autoriza depoimento de Lula como testemunha na Lava Jato. Depois da gasolina e do diesel, motorista é surpreendido por outro aumento, o do etanol. Polícia ainda não identificou, mas já sabe que 4 vítimas de serial killer de São Paulo são mulheres. Incêndio na Ásia é visto do espaço e pode ser o maior da história. E na série especial, os irmãos confeiteiros que fazem sucesso na internet. Produção, me ajuda aqui, produção. Boa noite. Quem vai aos postos de combustíveis na maior cidade do país já percebeu que não é só o preço da gasolina que subiu, o etanol também está mais caro. Como entender, então, esses aumentos? O Eduardo Ribeiro, na primeira reportagem de hoje do Jornal da Record, vai explicar direitinho pra gente. Uma fita isolante aqui, outra mais em cima e pronto. O etanol mudou de preço. De novo. Já tinha subido semana passada. Nesse posto, olha isso, foram 2 aumentos. Hoje, pelo preço, não está compensando colocar álcool, então estou colocando gasolina mesmo. Mas o que é que explica o reajuste do etanol toda vez que o preço da gasolina sobe? Apesar da livre concorrência imperar nas vendas do varejo, nem todo aumento ali tem justificativa razoável, segundo o Sindicato dos Donos de Postos. Porque eles tiveram uma condição de aumentar a sua lucratividade por causa do aumento do preço da gasolina. Sobrou um gap maior e eles foram buscar esse gap. Em alguns postos de São Paulo, encontramos o litro do etanol a quase R$ 2,30. Mesmo pesquisando muito, o motorista reclama. O preço é absurdo. O setor de cana vive uma guerra de escolhas, diz esse consultor. Ora exportando açúcar, ora produzindo etanol. Fatores como clima, safra e dólar fazem toda a diferença. Os temores de um álcool mais caro são reais e podem acontecer ainda esse ano. Você já trocou o combustível mais caro pelo mais barato? O mais barato está ficando caro? Não tem para onde correr. Não tem. A polícia confirma 6 e não 7 corpos encontrados na casa de um pintor de paredes na zona sul de São Paulo. Ele confessou parte dos crimes. Até agora, a perícia conseguiu identificar apenas 2 vítimas. Os peritos concluíram os trabalhos no último terreno onde havia suspeita de novas vítimas do pintor de paredes, Jorge Luiz Moraes de Oliveira. Apenas um documento foi para a perícia. O secretário de Segurança de São Paulo confirmou que a polícia trabalha com 6 vítimas do pintor de paredes. Ao retirar o material, os locais e o material foram separados em 7 invólucros. E até agora, desses 7 invólucros, foram identificados 6 pessoas. Além dos exames de DNA, peritos fazem a comparação de radiografias e fotos entregues pelas famílias. Foi assim que o corpo de Renata Cristina Moreira foi identificado. A polícia sabe que Carlos Neto de Matos também foi outra vítima. Pelos exames feitos aqui no IML, os peritos concluíram que as 4 vítimas que ainda não foram identificadas são mulheres com idades entre 18 e 40 anos e que morreram no período de 3 meses a 1 ano. Jorge Luiz Moraes de Oliveira teve a prisão temporária decretada e deve ser ouvido na semana que vem. No primeiro depoimento, tentou explicar o motivo dos crimes. Compartilhava droga com suas vítimas, tá certo? E ele as matava porque ele não queria que elas saíssem de lá e falassem para facções que ele era oposição. Não dá para a gente entender e aceitar uma argumentação dessa natureza. 130 PMs presos por cometer crimes do Rio de Janeiro foram transferidos do Batalhão Especial Prisional para Niterói. O presídio vai ser fechado. Ontem, uma juíza foi agredida no local. Policiais do Batalhão de Choque com máscaras fizeram a escolta de 130 presos. São PMs acusados de vários crimes, boa parte à espera de julgamento. A transferência do Batalhão Especial Prisional na zona norte do Rio para uma penitenciária de Niterói aconteceu no dia seguinte a uma vistoria da juíza Daniela Assunção de Souza. Ao tentar entrar em uma das alas, ela foi hostilizada por 4 presos. Teve a roupa rasgada e perdeu óculos e sapatos. Isso é uma afronta ao Estado de Direito, inaceitável. Tem que haver ordem, tem que haver disciplina, tem que haver organização.
Desde agosto, Daniela tenta acabar com um problema antigo no batalhão, as regalias. Os presos costumavam promover churrascos regados a cerveja, tinham equipamentos musicais e todo tipo de conforto nas celas, com TV a cabo e micro-ondas. Os 4 PMs que ameaçaram a juíza não estão mais aqui no batalhão. Um deles, que iniciou a confusão, alegou distúrbios psicológicos e foi levado para o hospital da corporação. Os outros 3 para o presídio Bangu 1. Por determinação da Justiça, as visitas estão suspensas na unidade até que todos os 221 presos sejam transferidos. O batalhão prisional será desativado. Parentes dos presos protestaram. A Anvisa interditou todas as próteses de silicone da marca Sirimed. A medida foi tomada depois que autoridades da Alemanha detectaram irregularidades nos produtos e suspenderam a comercialização dos implantes na Europa. O prefeito de Elias Fausto, no interior de São Paulo, foi morto a tiros ao visitar uma obra da cidade. Laércio Betarelli, de 58 anos, estava no 3º mandato. A polícia investiga se o crime teve motivação política. Em Campo Grande, o ex-prefeito Gilmar Olarte, que estava com a prisão decretada, se entregou à polícia. Gilmar é suspeito de envolvimento na compra de votos para a cassação do atual prefeito Alcides Bernal. No Rio de Janeiro, os balões que vão ser usados nas Olimpíadas para patrulhar a cidade já começaram a ser testados. Os 4 balões são equipados com câmeras capazes de identificar uma pessoa a 13 quilômetros de distância. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério Público e o PROCON firmaram um acordo para garantir assistência aos clientes da Unimed paulistana com a portabilidade. O prazo é de 30 dias. Um termo de ajustamento de conduta, já publicado no Diário Oficial da União, permite que os clientes escolham uma das 3 operadoras oferecidas pelo sistema. As pessoas serão comunicadas pelo correio. De qualquer forma, se ele estiver numa condição de urgência e emergência, desde o último dia 25 de setembro, ele já está sob a cobertura do sistema Unimed. 31 municípios eram atendidos pela Unimed paulistana. Pacientes já internados, em tratamento contínuo ou em casa, serviço conhecido como home care, tem prioridade na hora de fazer a portabilidade. Não há prazo de carência para os atendimentos realizados pelos novos planos, mas os usuários terão que pagar um valor maior para garantir os benefícios. Vilma não sabe o que fazer. Tem 2 filhos que precisam urgentemente de atendimento especializado. Tentou a portabilidade, mas teria que desembolsar quase R$300 a mais para seguir com o plano. Como fica? Eu estou desempregada, meu marido, só ele trabalha. E quem vai arcar com essa diferença? Que se já para manter o convênio já era difícil. A rede credenciada é a mesma e os valores também serão os mesmos, ou seja, são valores de mercado, aqueles que estão sendo praticados pelo sistema Unimed, com um desconto de 25%. A Central Nacional Unimed informa que não houve reajuste de preços, mas sim a criação de novos planos para atender esses usuários. Olha, uma cena chamou a atenção de quem passava em frente a um hospital em Belém, no Pará. O anúncio de vagas de trabalho levou milhares de pessoas para a fila. A fila começou a se formar bem cedo. Em poucas horas, uma multidão já aguardava para tentar uma das 242 vagas de trabalho neste hospital. Uma tentativa, né? Vou tentar alguma coisa aqui. Há 2 anos já. Miqueias está há 6 meses desempregado. A gente está buscando uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, seja de qualquer maneira. Faltam 10 minutos para encerrar a entrega dos currículos e a fila continua gigante, dobrando o quarteirão. Mais de 20 mil pessoas enfrentaram um sol de quase 40 graus para tentar uma oportunidade no mercado de trabalho. Em todo o Brasil, são mais de 8 milhões de desempregados, mais de 600 mil só na região norte do país. Para este economista, é preciso ter paciência e criatividade para enfrentar a crise. Se preparar, porque tem que ter investimento na qualificação profissional, para que quando o emprego voltar, essas pessoas possam estar aptas a
a buscar emprego. A Dácia era a última da fila. Mesmo assim, não perdeu a esperança de tentar mais uma vez. Vim correndo, peguei 2 ônibus para conseguir chegar e preencher esta vaga, né? A presidente Dilma anunciou hoje a reforma ministerial, cortou o próprio salário, mas não eliminou as 10 pastas que tinha prometido. O PMDB saiu fortalecido. Em troca, o governo espera o apoio do partido no Congresso. A primeira reforma ministerial do segundo mandato de Dilma Rousseff eliminou 8 pastas. Na prática, a presidente ampliou os poderes do PMDB e reduziu o espaço do PT. Houve junção e extinção de cargos. A nova Secretaria de Governo é resultado da fusão de 3 pastas. Ficará com Ricardo Berzoini. Trabalho e Previdência formam agora um só ministério, com Miguel Rosseto. Outra fusão, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, com Nilma Lino Gomes. Na Casa Civil, Jacques Wagner. Na Educação, Aloysio Mercadante. Na Ciência e Tecnologia, assume Celso Pancera, do PMDB. Helder Barbalho, também do PMDB, foi para a Secretaria de Portos. E nas Comunicações, André Figueiredo, do PDT. Segundo o maior orçamento do governo, o Ministério da Saúde ficou com Marcelo Castro, do PMDB. Em vários casos, ex-ministros foram transformados em secretários na mesma pasta. Caso de Carlos Gabas, antes titular, agora secretário nacional de Previdência. E de Eleonora Menicucci, ex-ministra das Mulheres, que vira secretária na mesma pasta. A presidente destacou os cortes nos gastos com o funcionamento dos ministérios, que vão afetar até os salários da própria presidente e dos ministros. Haverá um corte de 10% na remuneração dos ministros. Dilma classificou de legítima a entrega de cargos para ampliar apoio político ao governo. Trata-se de articulação política que respeita os partidos, que fizeram parte da coalizão que me elegeu e que tem direito e dever de governar comigo. Para vários dos ministros que ficam na equipe reformulada, o governo Dilma está tendo uma espécie de segunda chance, que seria de um recomeço, agora com maior apoio político. E eles também avaliam que o próximo desafio é enfrentar a crise econômica. Nós não vamos sair da crise econômica sem a solução da crise política e não saímos da crise econômica se não tivermos também o equilíbrio. Já na estreia, o novo ministro da Saúde apresentou sua sugestão para Joaquim Levy da Fazenda. O PMDBista Marcelo Castro quer dobrar a arrecadação com a CPMF, descontando 0,20% não só na saída, mas também na entrada do dinheiro na conta corrente. Não vamos aumentar a alíquota e vamos dividir os recursos com a União, com os estados e com os municípios. A Presidência da República não informou quanto o governo vai economizar com a reforma ministerial. Inicialmente, o objetivo era economizar 200 milhões de reais. Entre as medidas para enxugar a máquina administrativa estão a criação da Comissão Permanente da Reforma do Estado, a extinção de 3.000 cargos comissionados, a eliminação de 30 secretarias ligadas a ministérios, a redução de 10% nos salários da presidente, do vice e dos ministros, corte de 20% dos gastos de funcionamento do governo federal. Os ministros não poderão mais viajar de primeira classe e terão que diminuir gastos com telefones e diárias de viagem. E ainda a revisão de contratos de serviços e aluguéis. Veja agora como repercutiram as medidas da reforma ministerial. A insatisfação foi manifestada até mesmo por parlamentares que compõem a base do governo. Um partido que até pouco tempo atrás os deputados por unanimidade decidiram romper com o governo, agora por um ministério aceitem mergulhar fundo nesse mesmo governo. A motivação é muito mais política para ampliar o apoio que ela tem na Câmara de Deputados com vistas a evitar impeachment, coisas assim, do que propriamente uma mudança para fazer o governo funcionar melhor. O presidente do DEM também criticou. Ela faz, por razões de ordem política, o Ministério de Salvação pessoal dela, do poder do mandato dela. Se a reforma ministerial deu certo ou não para o governo, o Planalto só vai saber a partir da próxima semana. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, continua analisando os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma. E os vetos das pautas-bomba também serão apreciados numa sessão do Congresso. Acho que o Congresso tem dado demonstrações, nesse momento de dificuldade do Brasil, de equilíbrio. E é o que nós vamos fazer na próxima terça-feira, na reunião do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, acho que agora a gente tem que encaminhar aí
principalmente esses projetos da área econômica que são fundamentais para a estabilidade do país. A premissa é que o partido ajude a governabilidade, como ajudou não só o governo da presidente Dilma, mas outros governos que estiveram à frente do país. A presidente Dilma adiou a viagem que faria à Colômbia na próxima segunda-feira. A visita de Estado ficou para o fim da semana que vem. Na segunda tarde, a presidente deve dar posse aos novos ministros no Palácio do Planalto. O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, recomendou a rejeição das contas do governo Dilma de 2014. Ele é o relator do processo a ser julgado quarta-feira. No documento, Nardes diz que o governo desrespeitou princípios constitucionais que regem a administração pública federal. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, voltou a negar que existam contas secretas na Suíça em nome dele e de parentes. As informações foram enviadas ao Brasil pelo Ministério Público suíço. Num dia em que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está no olho do furacão, curiosamente, ele foi ao comitê de imprensa da Câmara para fazer uma visita aos jornalistas. O presidente da Câmara é acusado de ter contas no exterior não declaradas que somariam pelo menos 5 milhões de dólares. A investigação, que começou na Suíça, agora está nas mãos da Procuradoria-Geral da República. Mas por causa de um acordo de cooperação entre os dois países, o material não pode ser divulgado. As investigações apontam que Eduardo Cunha teria recebido propina referente a aluguéis de navios sonda da Petrobras em contas na Suíça em nome dele e de familiares. Em nota, Cunha não desmente textualmente que tem contas no exterior. Diz apenas que desconhece o teor dos fatos veiculados, também reitera tudo o que disse na CPI da Petrobras, quando afirmou não ter contas no exterior. Se for confirmada a existência das contas, pode dar início a um processo de cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Presidente, desculpe insistir, mas por que o senhor mudou de postura e agora não... Eu não mudei de postura, eu já dei a nota e falei sobre isso, que aliás eu não ia nem falar, mas como eu vi o noticiário, eu resolvi dar uma nota pública, a minha nota está dada, não tem uma palavra. Eu não mudei, a minha nota está muito clara, basta você ver minha nota. O Supremo Tribunal Federal autoriza a Polícia Federal a ouvir o ex-presidente Lula e ex-ministros do governo dele na Operação Lava Jato. De Brasília, agora ao vivo, Renata Varandas tem as informações pra gente. Boa noite para você, Renata. Oi, Adriana, boa noite. Olha, nem o ex-presidente Lula, nem os ex-ministros estão sendo investigados. Eles vão ser ouvidos como informantes. Apesar de não ter foro privilegiado, a Polícia Federal pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal, porque neste inquérito vários parlamentares estão sendo investigados. No mesmo despacho, o ministro Teori Zavascki negou o pedido do PSDB para que a Polícia Federal investigasse a presidente Dilma. Em nota, o Instituto Lula afirmou que a decisão do ministro do STF confirma o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que o ex-presidente não pode ser investigado nos inquéritos da Petrobras porque não há razão para isso e que o ex-presidente sempre esteve à disposição das autoridades e, se for convidado, vai sim prestar esclarecimentos. De Brasília, Renata Varandas. Obrigado, Renata. O curioso tratamento de beleza à base de carvão e a investigação por conta própria de pai e mãe para comprovar a inocência do filho. São destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? A emocionante história de um casal que luta para provar que o filho é inocente. Ele foi preso, acusado de homicídio. Pai e mãe começaram uma investigação por conta própria. Veja como eles reuniram provas em busca da verdade e da liberdade do filho. Ele fica perguntando quando ele vai vir embora. Guias de 4 patas. Fomos conhecer os cães que levam os visitantes a lugares como este. Eles já encostam perto da gente, já como se assim, vão passear. E fizemos um teste. Será que eles são bons mesmo de serviço? Você teria coragem de escovar os dentes com carvão? O que me lembra de carvão é só para churrasco. E passar esse creme no rosto? Fazer isso virou moda, mas será que funciona? Saiba até onde vão os superpoderes do carvão para a beleza e a saúde. Um lado pouco conhecido do cantor Zezé de Camargo.
Nossa equipe visita a fazenda dele. Zezé mostra por que este é o lugar preferido da família. Demora, mas a gente esquece. E a convivência com animais que valem uma fortuna. E nós já temos encomendado, já reservado 20 mil doses de sêmen dele. Você não pode perder, é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir as imagens do incêndio da Indonésia, que pode ser o maior da história. E ainda hoje, lugar de criança é na cozinha? É sim, elas fazem cursos e até dão aulas pela internet. Testemunhas revelaram que o atirador que abriu fogo em uma faculdade no estado do Oregon tinha como alvo estudantes cristãos. 9 mortos em apenas 10 minutos. Todo mundo estava tremendo contra esta aluna. Entre os 9 feridos, 3 estão em estado grave. Na cidade de Roseburg, muita dor e perplexidade. O país se pergunta quando será o próximo massacre. Os Estados Unidos já registraram este ano 45 incidentes como o de Oregon. Chris Mercer, o atirador desta vez, se dizia deprimido e revoltado. O rapaz de 26 anos aparentemente odiava organizações religiosas. O pai de uma aluna baleada contou que o assassino mandou os cristãos se levantarem e avisou: "Vocês vão ver Deus em 1 segundo." Um estudante veterano do exército tentou impedir a entrada do jovem armado em uma sala de aula. Foi baleado 5 vezes. Chris Mintz está sendo tratado como herói na cidade por ter evitado um desastre ainda maior. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu 7 armas. Na escola, com ele, outras 6, todas compradas legalmente. "Estou chocado", disse o pai do atirador. O presidente Barack Obama insistiu: é preciso mudar a lei para dificultar o acesso às armas. No fim da tarde, a polícia leu os nomes dos 9 mortos. O país está oficialmente de luto. Um incêndio florestal que atinge a Indonésia há 3 semanas pode ser o pior já registrado na história, segundo a NASA. A fumaça espessa pode ser vista do espaço. Mais de 135 mil pessoas sofrem com problemas respiratórios. Escolas estão fechadas, voos foram cancelados e a população deixa suas casas. Por causa do incêndio, Singapura e Malásia também sofrem com a péssima qualidade do ar. E veja a seguir, prefeito do interior de Pernambuco é afastado por suspeita de desviar dinheiro do transporte escolar. E também na série especial, crianças que cozinham como gente grande. A culinária virou uma divertida brincadeira. A Polícia Federal indicia e determina o afastamento do prefeito de Glória do Goitá, em Pernambuco. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro. A operação investiga prefeituras do interior por suposta prática de cartel. Os moradores de Glória de Goitá, cidade a 64 quilômetros do Recife, acordaram surpresos. Se a pessoa deve, tem que pagar o que deve, né? O prefeito Zenilton Miranda Vieira é acusado de lavagem de dinheiro e desvio de R$2 milhões do governo federal destinados ao transporte escolar. Policiais foram até a cidade, mas não encontraram o prefeito. O vice é quem vai assumir o município, que tem 32 mil habitantes. O dinheiro deveria estar auxiliando estudantes como estes, da área rural. Eles esperam o transporte que não chega. Esta é a primeira vez que um prefeito é afastado do poder em Pernambuco. Mas as investigações da Polícia Federal continuam. Mais 6 municípios do estado são denunciados por envolvimentos no mesmo tipo de esquema. Isso atinge principalmente quem precisa do serviço. Nas 2 empresas que venceram a licitação, portas fechadas. São várias irregularidades, eu não sei por que demorou tanto. E mesmo com tanto dinheiro disponibilizado em 4 anos, ônibus em condições precárias circulam, lotados de crianças, sem a mínima preocupação com segurança. Flagrante de abuso de autoridade no Recife. Jovens protestavam contra a construção de um empreendimento imobiliário. Eles esbarraram em um PM que se irritou e disparou uma bala de borracha nas costas de um manifestante. O policial foi afastado enquanto a corregedoria apura o caso.
E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. Copa do Brasil. Com a definição das semifinais, uma equipe paulista já está garantida na decisão do título. O Santos decidiu jogar no Pacaembu e passou pelo Figueirense por 3-2. Será o adversário do São Paulo numa das semifinais. Na outra, jogarão Palmeiras e Fluminense. Os 3 paulistas na próxima fase mostram que a hegemonia do futebol brasileiro este ano mudou de mãos ou de pés. Nos últimos 2 anos, o Atlético e o Cruzeiro dominaram o futebol brasileiro. Nessa Copa do Brasil, conseguimos com 3 times paulistas, isso mostra a força do futebol paulista. O futebol paulista repete o desempenho do futebol carioca em 2006, quando o Flamengo foi campeão, jogando a decisão contra o Vasco. Para o domínio ser completo, portanto, falta aos 3 classificados garantirem uma final paulista. São Paulo tem boa estrutura, o Palmeiras se estruturou muito bem esse ano, e o Santos tem sua tradição e tem uma coisa que se destaca muito, que é o lançamento de jovens jogadores. 3 times nas semifinais da Copa do Brasil e o Corinthians, líder disparado do Campeonato Brasileiro. Quem manda nos gramados do país hoje é o futebol paulista. O fim de semana será de calor em boa parte do país. O sol predomina no interior do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, em parte do centro-oeste, norte e em quase todo o nordeste. Já a chuva pode trazer transtornos do norte gaúcho a Mato Grosso do Sul. Os temporais são provocados pela combinação da umidade da Amazônia e de uma frente fria. Também pode ventar forte e cair granizo. Do Rio de Janeiro ao oeste do Amazonas, a chuva é isolada e no fim do dia. A temperatura diminui em Porto Alegre, com máxima de 19 graus. Em Belo Horizonte, sol e calor, com 35 graus. Na Serra Gaúcha, faz frio neste fim de semana. Em Canela, amanhã, mínima de 11 e no domingo faz 8 graus. Já no litoral do Nordeste, vai dar praia. Em Salvador, 31 graus amanhã e 32 no domingo. No Sudeste, tempo instável, mas abafado nas praias. Em Cabo Frio, máxima de 30 no sábado e de 28 no domingo. Em Santos, também chove, principalmente à tarde. Amanhã, 28 graus e no domingo, 24. Antigamente, as avós e mães diziam que cozinha não era lugar de criança. Mas os tempos mudaram. Hoje é assim, e elas adoram. Há cursos para iniciar os mestres cucas logo cedo. E tem até mini-chefe dando aulas pela internet. Forno e fogão. Entre as massas coloridas, é proibido falar de dever de casa, de organizar o quarto. Só vale compartilhar o tempo e as descobertas nessa confeitaria feita em família. Antes, eu não queria ser cozinheiro, eu queria ser bombeiro. Você vai ser mestre confeiteiro ou vai ser cozinheiro? Eu acho que os dois, por causa que no restaurante pode ter sobremesa e bolo para levar para viagem. Mesmo aos 7 anos de idade, Claudinho sabe que a perfeição passa pela repetição. Tem que tentar mais vezes até conseguir. Se quiser ganhar fama, essas coisas, tem que conseguir. Para os irmãos, a lição vem da cozinha de casa. E para essa outra turma, de uma escola especializada em formar mestres no mundo da culinária. Na estreia, Dudu tem tanto cuidado que o ovo demora a ir para a tigela. Ele tenta 1, 2, 3, 4. Só na 5ª batidinha é que finalmente a casca quebra. Olha só, palma pro Dudu, hein? Além de uma rotina divertida, a escola foi criada para estimular as crianças a ter hábitos saudáveis, mudar a relação com alguns alimentos, antes, motivos de cara feia. Eu não gostava muito de peixe, agora eu gosto mais também de brócolis. Brócolis? Agora eu como que nem salgadinho. Mas tudo isso vem com o tempo. É que, na verdade, essa turminha chega até aqui
atraída pelo cheiro doce dos bolos e uma infinidade de guloseimas da confeitaria. E tudo vira parte de uma receita de diversão. Às vezes eles trazem de uma maneira completamente diferente da maneira deles, você acha que nunca vai dar certo, mas não, às vezes dá, né? Por que não? Eles só pensam de uma maneira diferente, né? Habilidades que mostram que com alguns cuidados, lugar de criança também pode ser na cozinha. Delícia cupcake com chocolate, cereja e palmito. Bem-vindos à cozinha da Sarinha, Manteiga e leite. que para a receita, além do açúcar, junta na mesma tigela tantos ingredientes de sucesso: espontaneidade, alegria, o jeito de falar. É só derreter no fogo. Gostou? É difícil você ver uma criança com interesse na cozinha, geralmente está interessada em outras coisas, né? Então, eu acho que esse diferencial que acabou chamando a atenção das pessoas, né? E ela, como mãe, posso falar, babona, né? Ela é toda engraçadinha, né? É muito divertida, toda charmosa. No começo era para ser apenas um vídeo familiar, desses que seduzem tios e avós. Mas o interesse extrapolou o acesso exclusivo dos domingos. Ganhou a participação do caçula da casa, o Sapeca Vini. Caiu no gosto dos internautas. E a mãe, a fotógrafa Thaís, teve que se desdobrar. Hoje a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer um cupcake de baunilha. Virou cozinheira, cinegrafista, produtora. Tudo de uma vez só. Ela me chama de produção, né? Ela fala, produção, por favor, me ajuda. Se com um deles já era difícil, com a chegada do caçula no mundo da confeitaria... Começando a achar que você veio pra causar, hein? Tá bom, não vou pra causar. Uma hora é a roupa de chefe que anda incomodando. O que foi, Vini? Apertado. Tá apertado? Às vezes dá um branco mesmo. Gravando. Tô sem pressão, né? São milhares de visualizações pela internet. E não é que sem querer, sem saber, eles acertaram na mão? Explica qual a quantidade, Sarinha. Pode ser muito, senão vai... Bom! E quando a gente chega perto e olha essa bagunça, fica imaginando, será que sai mesmo uma receita? Um bolinho que seja daqui? O pior ou o melhor é que sai. Eles já fizeram ou juntos ou separados mais de 60 receitas e de sucesso. Com bagunça e tudo. Que isso? A única preocupação é se deliciar com o preparo. E depois de alguns minutos e muita bagunça, a melhor parte. E para terminar, a gente vai decorar o bolinho frio. Produção, me ajuda aqui, produção. E como é bom ser confeiteiro assim, se empanturrar de doce brincando, ensinando. E se alguma coisa desanda, que nada. Nessa cozinha aqui, a culpa nunca é do chefe. É sempre da produção. Tá uma delícia. Espero que você tenha gostado. Quem quer o vídeo, se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você pode rever no R7 Play. Fique agora com a Fazenda. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda. Boa noite. Até lá.